Olá, meu nome é Cícero Washington e eu quero compartilhar com vocês uma curiosidade aqui em primeira mão. A Amazon ela começou a suportar, por padrão, o Debian recentemente, né? Eu acredito que do ano passado para cá que ela começou a suportar o Debian. E quando eu vi, né, entre as imagens padrão da AWS o Debian, eu fiquei pensando, vou fazer uma comparação com o Ubuntu. E eu tenho uma hipótese que o Ubuntu consome mais recursos, principalmente por causa do Snap. É isso que eu quero comprovar com vocês aqui em primeira mão. Ainda não fiz esse teste, né? Acho que nos outros requisitos ela vai quase empatar em todos eles. Só a memória que vai ter um consumo um pouquinho a mais. Outra coisa que eu quero colocar aqui é que talvez isso só seja relevante para um servidor com pouca memória. E é por isso mesmo que eu criei aqui uma T2 Micro, né, que é uma das menores instâncias que a gente pode criar hoje. Do ponto de vista de recursos, não existe nenhuma outra com menos recursos do que essa. Né? E eu quero mostrar para vocês isso aqui e quero descobrir junto com vocês. Vamos lá. Acabei de executar as duas instâncias aqui. Então tem uma Debian e uma Ubuntu. Elas estão rodando aqui há pouco menos de 10 minutos. Eu acho que não chegou nem a 10 minutos ainda. Elas já estão aqui disponíveis aqui para eu fazer o acesso. Então vamos para o terminal. Vou fazer um acesso via SSH. Aqui está a chave, né? Eu já deixei aqui as informações da chave que eu vou usar para acesso. SSH. No caso do Ubuntu, eu vou usar Ubuntu como usuário, arroba, e o IP. Antes eu vou colocar aqui um menuzinho, né, para colocar o arquivo de chave, cicerow.pem, e vou pegar o IP da instância. Cadê minha janela? Aqui. Isso. Ubuntu. Aqui está o IP. Copiar. Colar. Sim. Já estou logado aqui na minha instância Ubuntu. Agora, Debian. Deixe-me abrir um painel aqui embaixo, aumentar o tamanho da fonte, ver se fica aqui do mesmo tamanho. Aproximadamente isso, já já a gente confere. Basicamente o mesmo comando. SSH-i, minha chave. No caso do Debian, é admin, arroba, vou pegar o IP. Vou colar aqui. Estou conectado. Né? Em cima, Ubuntu, embaixo, Debian. A fonte aqui está um pouquinho diferente, talvez. Começar com o comando free-m para entender aqui essa diferença. Free-m. E eu já percebo aqui, ó, que tem uma diferença e é como eu esperava. Não é uma diferença assim, gritante, mas existe a diferença. Né? Comparando a coluna do usado primeiro, nós temos 188 no Ubuntu e 49 no Debian, praticamente 130 aqui. Mas essa não é a coluna mais importante. Na verdade, eu criei uma máquina com 1 GB de RAM. A minha ideia era criar uma com 650 megas. Acabei criando um pouquinho maior. Né? Acabei tendo uma falta de atenção aí na hora de criar. Deixa eu aumentar aqui a letra. Agora sim está do mesmo tamanho, né? O que importa é esse disponível aqui, ó. 639, 804. Então, aproximadamente 160, né? 160 megas de RAM. Que numa máquina com 1 GB de memória é pouco mais de 10%. Né? Então, não é uma diferença tão grande, mas é uma diferença considerável. É uma diferença que, numa máquina com pouca memória, faz sentido a gente saber, pelo menos, né, o que ela está consumindo a mais. Aqui, nós temos também uma coluna de buffer e cache, que é geralmente utilizada para aquelas situações em que um arquivo do sistema de arquivos tem que ser mapeado na memória. Quando você abre um arquivo, quando você copia um arquivo para um outro dispositivo. Né? Então, também tem um consumo maior aqui. Em processador, eu acredito que essa diferença não vai ser grande. Aqui, o Ubuntu acho que tem o HTOP. Tem, mas o Debian não tem. Então, para fins de comparação, eu vou usar o top. Também embaixo. E aqui, veja que aqui eu sempre olho para esse valor aqui. Idle é o tempo livre do processador. Então, se ele não estiver fazendo nada, é isso aqui que deveria estar em 100%. Maior parte do tempo. Aqui no Ubuntu nós temos aqui 100%, 99.7%. Aqui também não é diferente. 100%, 99.7%. Então, como eu esperava, no processador vai ficar aliviado realmente. Não tem motivo aqui de ser diferente. Né?
E para finalizar essa comparação, vamos sair aqui. O Debian ele não tem o Snap, né, que é o... Eu estou tentando completar aqui, né? Ó, ele está tentando completar e não consegue. Não tem o Snap porque isso é a Canonical, né, responsável pelo Ubuntu, é a que mais levanta a bandeira do Snap. Exatamente o caso do Ubuntu, que também é da Canonical. E aqui, ele também não está completando. Completou agora. Ó. Snap, snapctl, snapfuse. O Snap ele consome mais recurso por padrão, né? As aplicações que são instaladas via Snap elas são maiores, mas tem a contrapartida de que os conflitos de bibliotecas e coisas do tipo são menos frequentes. Então, há uma razão de ser para o Snap, que é uma coisa que para um servidor pequeno, para mim, não faz tanto sentido. Não pensem aqui que eu estou aqui procurando por uma discussão sobre o que é melhor, Debian e Ubuntu. Cada um tem suas aplicações, né? O Ubuntu tem o seu nicho de mercado muito forte. O Debian também. Né? O Debian é muito apreciado por aqueles que querem uma distribuição Linux mais estável, com mudanças menos frequentes. E a própria comunidade do Debian, ela se preocupa muito com isso. Né? Isso é um dos focos principais no desenvolvimento do Debian. Enquanto que na Canonical a cada 6 meses nova versão, a cada 2 anos uma nova LTS, então prazos mais rígidos, novas aplicações, em todas as versões saem as atualizações de todas elas, enquanto o Ubuntu pode passar alguns anos sem muitas atualizações, né? Sem atualizações mais drásticas, como é o caso do Ubuntu, que é a cada 6 meses. Então cada um tem o seu foco, cada um tem o seu nicho, e para servidores, a minha escolha sempre foi Debian, e essa é uma das razões, né? E como eu já disse, para servidores com pouca memória faz muito sentido. Mas para servidores com muita memória, talvez isso aqui nem faça sentido ser analisado. E conseguir fazer o teste que eu gostaria e compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.